Paz do Senhor Jesus, queridos. Boa noite. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua semana. Mais uma quarta-feira, mais um dia para que a boa semente, que é a palavra de Deus, seja lançada no nosso coração. É bom sempre a gente trazer à memória a parábola do semeador, que nós já falamos aqui semana passada ou retrasada, se eu não me engano, falando dos 4 tipos de solo, né? Então, toda vez que a gente vai ouvir a palavra, que nós vamos ser ministrados por ela, nós temos que trazer isso ao nosso coração, à nossa mente. Qual tipo de solo está o meu coração hoje para receber a palavra? Eu espero que seja o coração que representa a terra boa, onde a semente cai e frutifica, né? Que o nosso coração esteja assim, dessa forma, nessa noite. Não deixe que nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhuma dúvida tire esse momento precioso de você, ok? Se volte para a palavra, deixe que Deus cuida das suas coisas melhor do que você. Se volte para a palavra, pegue aí a sua Bíblia, abra no livro do profeta Isaías, no capítulo 45 e no versículo 22. Nós vamos falar hoje sobre olhe para Jesus e viva. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Não há salvação em nenhum outro além de Jesus. Não há um outro caminho. Não são vários caminhos. Tem pessoas que falam que todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos. O único caminho que leva a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Ele veio para religar a minha vida e a sua vida com Deus. Ele é a nossa ponte. Não existe outro, somente Ele. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Não existem mais caminhos. O único caminho é Jesus Cristo. Então o tema dessa noite: olhe para Jesus e viva. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus se declara aqui: eu sou Deus e não há outro. Olhe para mim e você será salvo. Vamos orar. Coloque agora diante de Deus a sua preocupação, a sua ansiedade. Não deixe que nada te atrapalhe agora. Nenhum pensamento, nenhum sentimento, nada. A Bíblia diz que o justo não vive por emoção, não vive por sentir, mas ele vive no crer, pelo crer. O justo viverá pela fé. Então nós temos que crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a sua fé, você pode estar dizendo: mas a minha fé é muito pequena. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você tem autoridade no nome de Jesus para lançar fora o problema que você está vivendo nessa noite, seja ele qual for. Deposite a sua fé em Jesus nessa noite. Tire agora da sua frente, desligue aí a sua televisão, seu celular, WhatsApp, Facebook, desligue tudo agora. Silêncio. Ouça a voz de Deus, porque ela é que vai trazer vida para você. Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, a tua palavra nessa noite, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 45 e no versículo 22, está dizendo para olharmos para o Senhor, para sermos salvos. Nós, todos os limites da terra, porque o Senhor é Deus e não há outro. No nome de Jesus, o teu Filho amado, eu repreendo agora todo espírito contrário a ti, que está querendo trazer medo, insegurança,
distração, meu Deus, dúvida sobre a vida dos teus filhos, dos teus servos que estão ouvindo a tua palavra agora, Pai. Toda preocupação que sufoca a palavra, que ela seja arrancada e lançada fora agora, e que os nossos olhos, os nossos ouvidos totalmente estejam voltados para o Senhor agora, Pai, focados no reino de Deus e na sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor disse lá no Evangelho de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, tudo aquilo que nós precisamos será acrescentado de acordo com a nossa necessidade. Queremos aprender a descansar no Senhor. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Vamos falar então um pouco. Deus disse: olhai para a minha pessoa, para Ele. Olhai para a minha pessoa e sede salvos vós, todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. O caminho mais simples para a salvação é olhar para Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 21, está escrito assim: ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ela quem? Maria. Nós já conhecemos a passagem bíblica, essa história, né? Já ouvimos muitas vezes, sabemos como Jesus foi concebido, como ele nasceu, como ele cresceu, quem ele foi e quem ele é. O mais importante é isso, né? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se fez homem, humano como eu e você. Sentiu dores, cansaço, fome, tristeza, angústia, pavor. Passou por tudo aquilo que eu e você iríamos passar um dia, para que ele nos entendesse na nossa angústia, na nossa dúvida, no nosso medo, na nossa fome, né? Na nossa insuficiência. Ele passou por tudo para que eu e você pudéssemos nos achegar a Ele, olharmos para Ele e sermos salvos. Somos salvos quando estamos perto do nosso Mestre Jesus. Quem pode olhar para Ele, queridos? Eis a pergunta: quem pode olhar para Ele? Todos podem. João 6, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, diz assim: olha, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei, ou seja, o lançarei fora. Então não tenha medo de se aproximar de Jesus. Não tenha medo. Você pode ouvir vozes aí dizendo: olha, você não é digno, você é um pecador, você só faz coisa errada, Deus não vai te aceitar. Isso é mentira. Sabe de quem? Do diabo, acusador. Ele quer destruir a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Quando um pensamento assim vier à sua mente, sabe o que você tem que declarar? Isso aqui, ó. Todo aquele, você deve dizer assim, ó, está escrito, como Jesus disse ao diabo quando foi tentado. O diabo chegava a ele com questionamentos. Se você for, se você é, Jesus só dizia: está escrito. Está escrito. É essa a resposta que você tem que dar para o diabo. Está
escrito. Olha o que está escrito aí a seu respeito. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Se achegue a Deus com confiança, com ousadia, em nome de quem? De Jesus. E você vai ser recebido. O Pai está de braços abertos para ouvir a sua voz. Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Tem gente que fala, mas Deus está tão ocupado com tantas outras coisas, vai se preocupar comigo? Vai. Com você, da maneira que você está, Ele se preocupa com você. Pode se achegar a Ele, que Ele vai se achegar a vós. Amém, queridos? Olha aí, ó. Como devemos olhar? Cheios de fé. Eu disse aqui no início que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que se achegar a Deus com fé. Lá em João, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo, preste atenção, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que crer. A fé é a chave que abre a porta do seu relacionamento com Deus. Creia. Muito bem, olha lá. Nós temos que olhar para o alto, para aquele que está vivo. Hebreus, vamos lá. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando fixamente. Repita aí comigo. Olhando fixamente, olhar fixo. Sem olhar para a direita ou para a esquerda, olhar fixo, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus, o qual por causa da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, queridos, olhe fixamente para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Não tem como se achegar a Deus por outro caminho ou por outra pessoa. Jesus, eu sou o caminho. Ninguém, ele disse, vem ao Pai se não for por mim. Olhe para Jesus e seja salvo nessa noite dos seus temores, das suas deficiências, das suas dúvidas. Olhe para Jesus e seja salvo. Ele quer te ajudar. E para encerrar, olhe para Jesus e viva para o futuro que Ele virá. Olha lá. Lá em Tito 2,13, para a gente encerrar, diz assim, olha: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Até quando eu tenho que olhar? Até quando Ele vier. Ele vai vir? Vai. Nós vamos falar sobre isso no culto de sexta-feira. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E nós falamos também na ceia no domingo sobre a vinda de Jesus. Se você ouviu aí a ministração da ceia, você vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Então, queridos, enquanto aguardamos a bendita esperança, qual é a nossa bendita esperança? O glorioso retorno de Jesus. Amém? Boa noite. Deus abençoe você e sua casa.